Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para você que muito provavelmente você já ouviu falar na frase informação é poder, mas neste ano de 2022 muito provavelmente você vai ver na prática como funciona isso, porque não é qualquer informação que é poder também, são informações às vezes comprometedoras sobre os adversários. Isso é exatamente aquela antiga tática russa chamada Kompromat. Kompromat é o documento comprometedor. Nos últimos dias, inclusive, o presidente deu uma entrevista, para Zoe Martinez e ele falou exatamente sobre essa prática, Ele falou que muitas vezes você vê figuras públicas tomando posições assim estranhas, posições meio inexplicáveis, surpreendentes, e você olha assim e você fala, por que essa figura está apoiando essa ideia tão estranha? Aí quando você vai ver, segundo o presidente, no final das contas, às vezes a gente não sabe, mas o cara pode estar sendo controlado, pode estar ali sendo pressionado. Por quê? Se ele não tomar determinada decisão que a ele foi determinada, o material comprometedor pode vir a público. E a gente sabe que no meio onde circulam as informações sensíveis, eles têm muito cuidado para que ninguém tenha acesso a tanta informação que se torne poderoso demais. A gente sabe, por exemplo, hoje que no mundo da inteligência, para que uma pessoa não tenha acesso demais às informações comprometedoras, geralmente se aplica uma estratégia de compartimentalização, ou seja, é uma maneira de proteger a informação para que ninguém tenha acesso a todos os dados. Você vai dividindo a informação em compartimentos e a níveis de acesso. Quando o pessoal estava, por exemplo, na época do segundo grande conflito mundial, construindo aquele equipamento atômico que acabou sendo lançado no Japão, as pessoas que estavam trabalhando naquilo não sabiam exatamente o que elas estavam fazendo, elas só conheciam pedacinhos daquele processo, pedaços, um fazia um pedaço, outro fazia outro pedaço, mas eles não tinham noção do todo para que essa informação muito sensível à época pudesse ser protegida. No Brasil, por exemplo, nós chegamos a um ponto em que uma única figura do governo poderia ter acesso a informações muito poderosas, e ter esse controle dessas informações sensíveis. Em determinado momento, um dos ministérios estava de posse, por exemplo, do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e do DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Parece que o presidente percebeu na época que seria muito poder nas mãos de uma única pessoa e chegou naquela ocasião a orientar a base do seu partido da época para votar a favor de que, por exemplo, o COAF continuasse no Ministério da Economia e não fosse para o Ministério da Justiça. Quando a gente vê esse negócio da informação, a gente vê que essas atitudes estranhas que são tomadas, às vezes, são feitas por causa dessas pressões externas, Nem todo mundo que a gente olha e fala, esse cara é louco, por que ele está apoiando isso? Por vezes, as atitudes são tomadas por total pressão externa daquele que possui a informação privilegiada. Vários governantes chegaram, inclusive, a ter que renunciar aos seus cargos com base em pressões dessa natureza. No ano passado mesmo, no mês de agosto, o governador de Nova York, ele teve que abrir mão do seu cargo depois de uma série de documentos ali e de depoimentos colocando a sua reputação em xeque, de que ele teria tomado atitudes ali desrespeitosas, para não dizer outra coisa, com relação a mulheres que trabalhavam com ele, E lendo essa matéria você vê claramente ali uma atividade de compromat, uma atividade comprometedora. Inclusive, pessoal, gostaria de lembrar vocês que hoje estamos inaugurando uma nova promoção na Livraria Daniel Lopes. Pessoal, deixa eu dar aqui essa não é uma promoção normal, por quê? No mês de fevereiro, a partir do dia 1º de fevereiro, vai ter um reajuste no preço dos livros. Então, esse é o momento que eu estou dando a você a oportunidade de você comprar os livros com o preço atual e não só isso, com um enorme desconto. Aí você fala, Daniel, me indica livros aí que mudaram a sua mente e que estão com desconto inacreditável. Eu vou indicar para vocês nesse vídeo de hoje alguns livros que têm a ver com esse tema que eu estou falando. Tema que se você não souber dominar, você vai virar uma presa fácil aí para toda a propaganda midiática que veremos. Porque com certeza nesse ano de 2022 veremos muitos documentos ou histórias ou gravações comprometedoras aparecendo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro livro é do Cleon Skousen, que é o Comunista Exposto, que está lá inclusive na lista de livros do nosso Clube de Leitura 2022. 1984, obviamente, também está no Clube de Leitura.
Ponerologia também está no clube de leitura, Meias Verdades do Anatoly Golitsyn também está. Agora esse aqui são obras-primas, ó, esse aqui do Ladislav Bittman, né, vai tratar da KGB, o Libido Dominante do E. Michael Jones e o clássico Desinformação do General Yom Mihai Pacheco, ok? Todos esses aí estão numa promoção inacreditável, promoção aí antes de virar o mês, porque os preços vão subir, ok? Pessoal, você precisa entender o que é o compromisso, porque com certeza você verá essa atitude sendo usada nesse ano. Geralmente, a tática se refere a informações que são prejudiciais usadas para prejudicar a imagem de alguma figura pública. Esse dossiê que geralmente é utilizado, ele não apenas compromete publicamente o alvo, mas serve também para controlá-lo por meio dessas pressões. Ó, se você não fizer o que a gente está falando, a gente libera a informação para o público. Por vezes, as informações não são nem verídicas, né? São informações ali criadas. Em outros casos, são fatos realmente reais, né? Em ocasiões menos frequentes, os próprios agentes dessa operação de comprometimento, infiltram alguém na vida da pessoa para levá-lo a algum tipo de conduta reprovável. A gente não sabe se esse foi o caso, por exemplo, do governador de Nova York, né? Ele nega as acusações, mas após uma série ali de mulheres que deram depoimento e grande pressão política, inclusive pressão de aliados, ele preferiu deixar o cargo. A gente pode dizer que essa ideia de compromisso é uma das ferramentas geopolíticas mais poderosas que existe, porque tem o poder de comprometer, às vezes definitivamente, a reputação de grandes figuras em poucos minutos. Um exemplo categórico foi o ex-presidente americano, talvez campeão desses casos, né, porque teve vários relatos ali de negociações escusas e também laços ali financeiros nebulosos. Material constava ali de um documento que foi reunido por um ex-oficial da inteligência britânica, mas ainda que as acusações não tenham nem sido efetivamente comprovadas, o estrago feito na sua imagem foi realizado e trouxe muito desgaste, que no final das contas é o objetivo final da estratégia. Se você pensa na corrida de 2020, por exemplo, nos Estados Unidos, na corrida de 2020 foi uma surpresa de outubro americana. Qual foi? Foi o documento que estava ali no computador do filho do atual presidente americano. Teve ali imagens, né, até vazadas para a internet, de comportamentos bem comprometedores. O ex-prefeito de Nova York, que era até advogado do presidente, né, o Rudolph Giuliani, ele tentou até usar essas informações nas vésperas lá do pleito americano, mas a mídia acabou decidindo não abordar o caso, com exceção de um jornal tradicional americano que acabou tendo até o seu perfil travado nas redes sociais por ter falado publicamente sobre esse assunto. Outra figura importante, né, que recentemente também tem passado por uma série de ações nesse sentido, é o príncipe Andrew, né, que é lá filho da Rainha Elizabeth, que está também passando aí um monte de problema porque tem imagens lá e relatos de atitudes ali também reprováveis. Agora, é verdade que uma figura pública dada a excessos, dada a comportamentos exagerados, dada a compulsões, essas figuras se tornam alvos fáceis nas mãos desses opositores, porque podem usar contra eles os chamados honey traps, né, também conhecido como honey pots ou armadilhas de mel, uma analogia com os insetos que são atraídos pelo mel e ficam grudados ali nele. Nessa estratégia, o alvo é levado a um relacionamento comprometedor, criando uma oportunidade perfeita para ele receber essa pressão e acabar sendo difamado. Por isso são muito comuns, e você precisa prestar muita atenção nisso, nos elevados círculos do poder, aquelas festinhas restritas que você tem muita bebida ali, muitas mulheres e tal, sempre eles colocam alguém filmando e fotografando ali. Geralmente é uma grande arapuca, né? Eles acabam documentando os eventos, né? Produzem amplamente materiais comprometedores que futuramente pode ser usado para comprometer a imagem de alguém ou controlá-lo, levando a obedecer essas ordens externas. A gente olha na história, tem muitos casos assim, né? Alguns estudiosos acreditam que uma famosa dançarina holandesa, a Mata Hari, ela foi na verdade uma espiã que se utilizou dessas estratégias de sedução para se aproximar de oficiais alemães e franceses na época do primeiro grande conflito mundial. Apesar de que hoje ainda existam dúvidas se realmente ela estava fazendo isso propositalmente, o que acabou acontecendo foi em 1917, ela acabou sendo condenada a
perder a sua própria vida lá na França, acusada de ser uma espiã e de atuar como um agente dupla. Agora eu pergunto para você, imagine quantos poderosos mundo afora podem estar hoje mesmo tomando atitudes baseadas em documentos como esses, né? Tomando atitudes que você olha e fala, essa atitude é incompreensível, é contraditória. Às vezes eles estão sendo pressionados por documentos como esse. No mundo hoje que tem smartphone, webcam, rede social, qualquer deslize pode se transformar aí num grande problema e derrubar um governador, como a gente viu, ou até um príncipe, né? Na era em que as câmeras estão em todos os lugares, todo cuidado é pouco, como alertava o escritor Mário Rosa no seu livro A Era dos Escândalos, lições, relatos e bastidores de quem viveu as grandes crises de imagem. Fica a dica aí para você. E aí, pessoal, você acha que nessa corrida aí de 2022 aparecerão documentos assim, comprometedores? Eu acho que a chance é quase 100%. O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Eu quero perguntar para você se você já viu isso acontecer. Tem algum outro exemplo que você pode dar que eu não citei? Lembrando aí da promoção, última promoção antes da subida dos preços, livros aqui completamente clássicos que você precisa ter na sua biblioteca para você ficar atento a todas essas estratégias. Esse aqui, por exemplo, ele vai tratar exatamente disso. Pessoas que têm compulsões, essas compulsões usadas para comprometê-las. Um grande problema aí, ok, pessoal? Forte abraço, fique com Deus. Quero lembrá-los aí do convite para você se inscrever no meu Instagram. Preciso que você se inscreva. Venha me seguir no Instagram, conteúdo exclusivo lá todos os dias. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas. Retém que é bom. Valeu!